Masturbação aos 40 mais. Verdade ou mito? A ciência responde. Antes de começar, já faz o seguinte: respira fundo e fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente sua visão sobre o próprio corpo depois dos 40. E aproveita que você já está aqui, se inscreve no canal Longevidade, ativa o sininho e deixa o like. Aqui falamos sobre saúde, energia, vitalidade e tudo o que realmente importa para quem quer viver mais e viver melhor. Sem tabu, sem vergonha e sem enrolação. Você já percebeu como, ao longo dos anos, muitos mitos surgem sobre o corpo humano, especialmente quando o assunto envolve prazer, saúde e envelhecimento? A verdade é que depois dos 40 anos, muita gente começa a se perguntar se a masturbação continua fazendo bem, se pode prejudicar hormônios, se afeta o desempenho sexual ou até se interfere no relacionamento. Hoje, a ciência vai entrar em cena para responder com clareza e honestidade tudo o que realmente acontece no seu corpo quando você se masturba nessa fase da vida. Então, já aproveita e se inscreve aqui no Longevidade, ativa o sininho e deixa o like. Aqui falamos sobre saúde, energia, vitalidade e tudo que realmente importa para quem quer viver mais e viver melhor. Sem tabu, sem vergonha e sem enrolação. Essa mudança do corpo após os 40. Depois dos 40, o corpo começa a passar por ajustes hormonais naturais. A testosterona diminui nos homens, o estrogênio oscila nas mulheres, a libido pode variar mais do que antes e a recuperação física fica mais lenta. Mas aqui vai um ponto importante. Nenhum desses fatores significa perda de prazer ou de capacidade sexual. O que muda é a maneira como o corpo reage aos estímulos. Por isso, entender como a masturbação se encaixa nessa fase da vida é essencial para manter saúde sexual e mental equilibradas. Mas o ponto mais importante é que essas mudanças afetam diretamente o desejo sexual, a lubrificação, a circulação sanguínea e até a sensibilidade. Por isso, muitos acreditam que a masturbação poderia acelerar essas transformações ou causar algum tipo de desgaste. Mas a ciência mostra justamente o contrário. O corpo precisa de estímulo para manter a função sexual ativa. Assim como exercitar um músculo impede que ele fique fraco, manter a vida sexual, sozinho ou com um parceiro, ajuda o organismo a preservar hormônios, sensibilidade, disposição e até humor. Aos 40 a mais, o corpo não perde capacidade. Ele apenas precisa de estímulos mais consistentes, intencionais e inteligentes. Mito ou verdade? A masturbação diminui a testosterona? Um dos mitos mais comuns é que a masturbação reduziria os níveis de testosterona nos homens ou atrapalharia o equilíbrio hormonal das mulheres. Estudos mostram que isso não acontece. O que realmente ocorre é um pequeno pico de hormônios após o orgasmo, seguido de uma estabilização natural. Esse ciclo não desregula o corpo e tampouco gera queda hormonal prolongada. Pelo contrário, ao atingir o orgasmo, o corpo libera dopamina, ocitocina e endorfina, substâncias que ajudam a reduzir o estresse, controlar a ansiedade e melhorar o humor. Em pessoas com mais de 40 anos, isso é extremamente benéfico, porque o estresse crônico é um dos maiores responsáveis pela queda da testosterona e do estrogênio. Ou seja, a masturbação não derruba seus hormônios. Ela ajuda a impedir que eles caiam ainda mais rápido. Ou seja, para quem tem mais de 40, a prática pode ser aliada da saúde, desde que não seja usada como fuga emocional ou compulsão. Mito 2. A mulher, depois dos 40, perde o prazer de se masturbar? O prazer feminino não desaparece com a idade. O que muda é a forma como o corpo reage aos estímulos. A queda de estrogênio pode reduzir a lubrificação natural e a sensibilidade. Mas isso não significa que o prazer acabou. Significa apenas que ele precisa de mais atenção e preparo. A masturbação ajuda a manter o fluxo sanguíneo no clitóris, aumenta a sensibilidade das terminações nervosas e estimula a liberação de hormônios que aliviam os desconfortos hormonais. Além disso, o orgasmo fortalece o assoalho pélvico, melhora a qualidade do sono, reduz dores menstruais e diminui sintomas pré-menopausais. Para mulheres acima dos 40, a masturbação é uma aliada poderosa para preservar o desejo sexual e a conexão com o próprio corpo. Mito 3. Masturbação deixa o homem com dificuldade de ereção?
Muitos homens acima dos 40 anos acreditam que a masturbação pode causar disfunção erétil ou prejudicar a rigidez da ereção. Mas o problema nunca é o ato em si, e sim a falta dele. A ereção depende de vasos sanguíneos fortes, saudáveis e capazes de transportar grande volume de sangue para o pênis. Se esses vasos ficam sem estímulo por longos períodos, a circulação diminui, a musculatura lisa enfraquece e a resposta erétil perde intensidade. A masturbação funciona como uma espécie de treino vascular, mantendo a oxigenação interna e o fluxo sanguíneo ativo. Pesquisas mostram que homens que mantêm a atividade sexual, sozinhos ou acompanhados, têm menor risco de disfunção erétil ao longo dos anos. O que realmente prejudica é o sedentarismo, o cigarro, a obesidade e o estresse crônico, não o ato de se masturbar. Mito 4. Masturbação atrapalha o relacionamento? É muito comum acreditar que depois de certa idade, masturbar-se seria um sinal de desinteresse pelo parceiro. Mas a realidade científica mostra que a masturbação pode melhorar e muito a vida a dois. Pessoas que se masturbam entendem melhor seus próprios pontos de prazer, sabem comunicar com mais clareza o que gostam e ficam mais confiantes na hora do sexo. Além disso, quando o orgasmo reduz o estresse e melhora o humor, a convivência melhora junto. A masturbação também ajuda casais que enfrentam períodos de baixa libido, rotina estressante ou desequilíbrio hormonal, permitindo que cada um mantenha a sua saúde sexual ativa, mesmo quando as agendas não batem. É uma ferramenta de autoconhecimento e não um rival do relacionamento. Benefícios cientificamente comprovados. Entre os 40 e 60 anos, muitos médicos recomendam a masturbação como forma de manter o corpo ativo sexualmente. Ela melhora o humor, ajuda no controle da ansiedade, reduz o estresse, libera dopamina e endorfina, hormônios que elevam o bem-estar. Para mulheres nessa faixa etária, a prática também ajuda na lubrificação, na elasticidade vaginal e na prevenção de dores durante o sexo. Já para homens, mantém a circulação peniana saudável e reduz sintomas de tensão. É literalmente uma forma de ter mais energia física e mental. O lado negativo. Quando se torna problema? Nem tudo são flores. Se a masturbação se torna exagerada, repetitiva ou usada como válvula de escape emocional, ela pode afetar relacionamentos, atrapalhar o foco, causar irritabilidade e até diminuir a sensibilidade temporariamente. O segredo é simples: equilíbrio. A ciência diz que a masturbação é saudável. O problema está no excesso ou na dependência emocional. Depois dos 40, entender esse limite é fundamental para manter o corpo e a mente estáveis. E parar aos 40 é ruim? A resposta que quase ninguém diz, aqui está o ponto que quase ninguém comenta. Parar completamente a atividade sexual, incluindo a masturbação, pode acelerar a perda de sensibilidade, reduzir a lubrificação, prejudicar o fluxo sanguíneo e aumentar o risco de disfunção erétil ou dor durante a relação. A ciência explica isso de forma simples. Tudo que no nosso corpo que deixa de ser usado enfraquece. Isso vale para músculos, para o coração, para o cérebro e também para a função sexual. Estudos mostram que pessoas sexualmente ativas depois dos 40 têm melhor circulação, melhor humor, menos estresse e mais disposição física. Por isso, interromper essas práticas pode fazer o corpo envelhecer mais rápido e recomeçar depois pode ser mais difícil do que parece. Frequência ideal. Quanto é saudável aos 40 a mais? Não existe número mágico. A ciência recomenda observar o próprio corpo. Se a prática te relaxa, alivia, te deixa bem e não interfere em nada na sua rotina, tá no caminho certo. Importante mesmo é não usar para fugir da vida, não exagerar e não deixar que vire hábito automático. Aos 40 a mais, equilíbrio é tudo. E o segredo científico que quase ninguém conta. Existe um detalhe fascinante que durante o orgasmo, o corpo libera uma onda de hormônios que melhora a imunidade, protege o coração e aumenta a oxigenação cerebral. Esses efeitos são especialmente importantes depois dos 40, quando o metabolismo desacelera e a regeneração natural do corpo fica mais lenta. A masturbação também ativa áreas do cérebro responsáveis pela memória, criatividade e tomada de decisões, funcionando como uma espécie de limpeza mental que ajuda a regular emoções. Estudos indicam, inclusive, que pessoas que mantêm orgasmos regulares têm menor risco de depressão e maior longevidade. Ou seja, não é exagero dizer que o prazer é um aliado da saúde física e mental.
E agora que você descobriu o que a ciência realmente diz, conta pra mim nos comentários qual mito sobre masturbação você já acreditou. E claro, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal Longevidade porque estamos apenas começando a explorar tudo o que você precisa saber para envelhecer com saúde, energia e sabedoria. Compartilhe esse vídeo, deixa seu like e comenta aqui embaixo quais mitos você gostaria que a ciência explicasse no próximo episódio. Aqui você aprende a cuidar da sua saúde, do seu corpo e da sua energia com informação clara e sem tabu. Até o próximo vídeo.